Há pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, saiu uma nova acusação. Olá pessoal, bem-vindos ao 24 Horas na Mira, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio dessa saga investigativa que eu tenho feito sobre o Sean Combs. Os 3 primeiros episódios traduzem toda a confusão, base e os desdobramentos de uma linha do tempo cronológica desde a origem até a queda deste homem. Então, se você quiser se informar, os dados estão bem completos por lá. Você pode ir na página inicial, você vai encontrar a playlist e as outras investigações, minisséries e peças investigativas que eu tenho produzido aqui ao longo dos últimos anos. Então eu espero que você goste e confira que você vai gostar. E hoje eu vou trazer para vocês alegações explosivas da Jaguar Wright, que reforça muito a estranheza de muitas peças que não se encaixam claramente nesse quebra-cabeça envolvendo Sean e a sua comunidade artística que está em silêncio. Mas você vai entender um pouco quem é essa mulher. Como muitas das mulheres que ela admirava, a nascida Jacqueline Suzette Wright, Jaguar Wright, descobriu seus vocais poderosos ainda jovem e ela não tinha medo de usá-los. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, ela experimentou uma rápida ascensão à fama que a viu em turnê com o The Rhodes e cantando como backing vocal para o Jay-Z na MTV. A Jaguar, uma artista neo-soul renomada por sua voz poderosa e estilo único, deixou um impacto duradouro na indústria musical. No entanto, sua trajetória de carreira repleta de altos e baixos e controvérsias custaram um pouco mais do que ela esperava pagar. Embora seu talento seja inegável, a Jaguar expressou continuamente seus problemas com a ética da indústria do entretenimento enquanto expunha muito do que ela supostamente testemunhou nos bastidores. A honestidade dela e a recusa em se conformar com esses acontecimentos habituais a diferenciam de suas colegas contemporâneas. Mas também é por isso que seu tempo sob os holofotes durou menos do que o previsto. O álbum de estreia da Jaguar, que se eu não estiver pronunciando o nome incorretamente, é The News, Disillusions and Decisions, exibiu sua proeza vocal e a posicionou como uma força na cena da música Neo Soul. Ela seguiu com seu segundo álbum, Divorce You New to Mary Sue, que consolidou ainda mais sua reputação como uma artista talentosa e autêntica. Suas turnês e apresentações ao vivo contribuíram significativamente para seus ganhos, embora, como muitos artistas, a volatilidade da indústria tenha afetado seus fluxos de renda. Quando ela fez uma turnê pela Europa com Bahamadia e Riqueza em 2008, a Jaguar anunciou que estava trabalhando em um novo álbum e um terceiro álbum, embora seu único lançamento recente tenha sido o EP Lost, de 5 músicas no Bandcamp em 2019. A Jaguar ganhou as manchetes nos últimos anos por seus comentários sinceros sobre a indústria musical e o seu funcionamento interno. Então, nesse ponto, ela já havia feito críticas ao Jay-Z, ao Sean, e ela fez muitas acusações, mas não foi levada muito a sério. E embora uma repercussão notória na internet se desenrolou, a imprensa não fez muita força para levar suas palavras adiante. Mas agora, com essa tempestade de areia do Sean, o apresentador de TV, o Piers Morgan, é um apresentador britânico, ele tem um programa muito popular e ele é conhecido por trazer pessoas de diferentes contextos para expor suas opiniões, trouxe a Jaguar para relatar um pouco do que ela vem discutindo nos últimos tempos. E a entrevista inicia com ele mencionando que ela foi chamada de denunciante, que conhecia o Sean há muito tempo, tendo participado de várias festas famosas dele. E em 2022, a Jaguar fez declarações que chamou de traficante íntimo. Em respostas a essas acusações, ela foi rotulada de louca e ciumenta, e o Pierce se perguntou se, com os eventos recentes, ela se sentia justificada. E ela respondeu que não se sentia justificada, pois acreditava que o Didi era apenas o começo, e segundo ela, enquanto ele e os seus cúmplices não forem responsabilizados publicamente e legalmente, as vítimas continuariam desprotegidas. Para Jaguar, o que realmente importa são as vítimas e não a sua própria justificação.
Quando perguntada sobre a gravidade do que estava acontecendo, ela disse que, como uma mulher que esteve na indústria por mais de 30 anos, ela explicou que começou a se apresentar ao vivo desde os 13 anos, e etc. E mencionou que o seu primeiro manipulador foi o Micklin Horton, e que 25 anos depois ela descobriu que uma cicatriz que ele tinha no rosto e sobre o qual ele tinha inventado uma história elaborada foi causada por uma mulher que ele agrediu. A Jaguar relatou que, ao viver essas experiências e ao ouvir pessoas mais velhas na indústria, como Patti LaBelle, dizendo apenas evite ele, querida, ela percebeu que esse conselho não era o suficiente. Não era bom o suficiente quando as pessoas ainda estavam sofrendo com o transtorno de estresse pós-traumático causado por esses eventos. E ela se recordou de ter conversado com uma vítima 20 anos mais jovem que relatava as mesmas experiências que ela havia enfrentado. E para ela, não havia justificação porque ela disse, sabe, por 4 anos eu vim alertando que não era apenas o Didi, mas também o Jay-Z, que eram monstros, e mesmo assim o sistema de criação de vítimas continuava em operação. O Pierce perguntou sobre o silêncio do Jay-Z, que desde que as acusações contra o Didi foram feitas, não liberou um verbo sequer. E ela disse assim, olha, é assim que ele age. Ele acende pequenos fogos em todos os lugares e obriga todos a apagá-los enquanto ele sai sem ser notado. Segundo ela, isso iria mudar agora, porque o Didi vai ter que responder. A Jaguar também mencionou que o Didi se juntava a figuras como o Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ray Kelly, todos conectados ao Jay-Z, tanto profissional quanto pessoalmente. Ela descreveu isso como um punho de tirania que vinha impactando a cultura e a sociedade por décadas e que precisava parar. Quando Pierce perguntou quão perigoso ela acreditava que o Didi era, Jaguar afirmou que ele era uma das pessoas mais perigosas que ela já conheceu. Ela contou que muitos diziam que ela não conhecia o Didi e que não tinha fotos com ele, mas ela afirmou que era mais esperta e que jamais tiraria uma foto com o diabo. Segundo ela, todos sabiam que o Didi era o diabo há 30 anos e que ele havia sido protegido por Clive Davis e Lucian Grange. Ela disse também que o Didi foi escolhido para ser o demônio que manteria a cultura sob controle para que a indústria pudesse explorá-la. Jaguar afirmou que se o Didi fosse encurralado, ele revelaria informações sobre outras pessoas, pois não teria escolha. E ela disse que seu ego e seu vício em substâncias ilícitas o impediram de fazer outra coisa. E que qualquer pessoa que achasse que ele não falaria está completamente louca. O fato dele não estar falando mais, segundo a Jaguar, significa que aqueles que o protegeram e o colocaram nessa posição ainda viam valor nele. Ela sugeriu que ele tinha gravações comprometedoras de várias pessoas e todos sabiam disso. Quando perguntado sobre as festas estranhas de que muitos falavam, a Jaguar esclareceu que tudo o que iria dizer era baseado não apenas em conhecimento, mas em testemunho direto. Ela explicou que antes de conseguir um contrato de gravação, havia trabalhado como dominatrix e por isso sabia como o mundo sombrio de relação íntima e o entretenimento andavam de mãos dadas. Ela revelou que as trabalhadoras de programa com quem havia conhecido ao longo dos anos usavam câmeras ocultas e que ela própria tinha gravações. Segundo a Jaguar, ela havia testemunhado comportamentos ritualísticos, pessoas sendo dopadas com substâncias ilícitas e casos em que as meninas eram colocadas em malas e largadas em becos. Ela descreveu isso como algo horrível, mas garantido pela proteção de pagamentos e acordos de confidencialidade. Aí o Pierce observou que parecia que muitas pessoas sabiam disso, mas tinham medo de falar, e a Jaguar concordou, dizendo que sim, que todos sabiam, e que muitos que fingiam surpresa também sabiam. E ela mencionou que o comediante Cat Williams já havia dito que a intenção era fazer com que o público acreditasse que nada era real, mas todos no meio sabiam o que estava acontecendo. Ela destacou que esses eventos aconteciam há décadas antes mesmo do Didi e que ele não surgiu do nada e que ele foi desenhado para ser o que era. E a Jaguar disse que para parar o Didi seria necessário voltar no tempo e responsabilizar até os mentores dessas pessoas, pois o Didi havia sido ensinado a fazer o que fazia e o Clive Davis foi um dos seus maiores professores. Quando Pierce mencionou que o Clive Davis e o Jay-Z não estavam lá para responder às acusações, a Jaguar criticou o movimento Me Too, dizendo que ele foi uma farsa e uma armação, destacando que o movimento não havia atingido a indústria da música da mesma forma que outras indústrias. Ela afirmou que o movimento Me Too foi manipulado por Jay-Z, que financiou a campanha Sobrevivendo a Ray Kelly,
para garantir que o Robert Kelly fosse preso. Segundo ela, as pessoas não estavam entendendo que o Jay-Z havia financiado o movimento para se vingar do Kelly. Ela questionou por que, quando o Jay-Z foi entrevistado por Gayle King, não foi feita nenhuma pergunta sobre a conexão que ele tinha com a Aaliyah e o Kelly. A Jaguar também mencionou que durante a queda do Diddy, o movimento Me Too permaneceu em silêncio, assim como muitas outras pessoas na indústria musical. E ela sugeriu que essas pessoas estavam de férias e que, se o caso do Diddy fosse a julgamento, o mundo ficaria chocado com as revelações que surgiriam, apesar dela achar que todos já deveriam estar cientes do que estava acontecendo. E quando Pierce perguntou quantas vítimas poderiam existir, a Jaguar estimou que seriam milhares. E ela contou que havia falado com centenas e ainda lidava com 3 vítimas dispostas a testemunhar não apenas contra o Diddy, mas também contra o Jay-Z e a sua esposa, Beyoncé. Ela alegou que o casal tinha comportamentos nojentos e fazia coisas sujas. Ela disse: eu tenho 3 vítimas que estão dispostas a testemunhar, não apenas sobre o que o Sr. Carter fez a elas, mas também sobre o que sua esposa fez. Além disso, ela mencionou casos de pessoas sendo mantidas contra sua vontade e embarcadas em aviões inconscientes, assim como aconteceu com a Aaliyah. Ela disse assim: é um casalzinho perverso que fazem coisas terríveis, sobre a Beyoncé e o Jay-Z. Por fim, o Pierce mencionou uma nova alegação sobre a possível participação do Diddy no falecimento precoce da Kim Porter, e a Jaguar disse que as pessoas deveriam investigar isso mais a fundo. Ela mencionou que era amiga da Albert Surrey, que era ex-marido da Kim e que ele conhecia Kim, lembrando-se de como todos costumavam sair juntos no Kit Kat Club nos anos 90, quando Diddy estava no início de seu reinado. E ela afirmou ter assistido a tudo o que aconteceu e que as tentativas de homicídio contra o Albert Surrey haviam sido ignoradas pelas autoridades, todas levando de volta ao Diddy. Ela ainda afirmou que práticas como grampear telefones e colocar dispositivos de rastreamento em menores durante visitas eram comuns. No encerramento da entrevista, o Pierce agradeceu a Jaguar por sua participação, ao que ela respondeu agradecendo por ele se importar com o assunto. Aí, em seguida, o Pierce chamou de Dave Vance, que discutiram vários assuntos controversos, e o Vance afirmou que a Jaguar era conhecida por ser uma teórica da conspiração e ele não dava crédito ao que ela estava dizendo, destacando que ele nunca teve ela em seu programa e também não planejava convidá-la. E aí ele reconheceu que o Diddy poderia ter feito coisas sérias, mas que não se basearia nas alegações da Jaguar para isso. Sobre as acusações recentes contra o Diddy, o Vance também expressou que não estava surpreso, acreditando que as prisões e indiciamentos de figuras de alto perfil são frequentemente reações a grandes acontecimentos públicos, como documentários ou grandes processos, como que a Cassie moveu contra o Diddy. E aí ele mencionou exemplos de outras celebridades, como Kelly, o Harvey Weinstein, e enfatizou que, apesar da atenção dada ao caso do Diddy, ele vai ter o seu dia no tribunal. O Vance também comentou sobre a possível cooperação do Diddy com as autoridades, sugerindo que isso poderia ajudá-lo a reduzir sua pena ou até mesmo a sair sem condenação, caso ele revelasse muitas informações importantes sobre outros crimes. E aí, quanto à cultura de festas de celebridades, o Vance afirmou que muitas pessoas participavam das festas do Diddy, mas que havia uma separação entre as festas principais e as festas privadas, que envolviam trabalhadores íntimos e um círculo mais restrito. E aí, sobre essas alegações de violência do Sean, o Vance relembrou um vídeo em que o Diddy foi flagrado agredindo então a sua namorada, Cassie, aquele vídeo que aparece lá no primeiro episódio. E aí ele diz que, em uma entrevista com Roger Bonds, foram revelados relatos de várias mulheres, incluindo a Cassie e a Kim, que também sofreram violências físicas pelo Sean. Ele também disse que o Sean tinha um histórico de violência dirigida a homens, citando um incidente com um homem chamado Steve, que foi agredido com uma garrafa de champanhe, que eu contei mais detalhadamente também lá no primeiro episódio. Aí, quando ele fala sobre os rumores envolvendo a sexualidade do Diddy, ele mencionou um incidente envolvendo a Wendy Williams e uma foto comprometedora, mas ele disse que não sabia da veracidade da imagem. E aí ele destacou que, embora esses rumores sobre a sexualidade do Diddy circulem, isso não afeta sua percepção, já que para ele o mais importante são as questões legais e morais envolvidas nas agressões e ataques íntimos. Aí, depois dessa entrevista meio sensal, a advogada Ariel Mitchell, advogada que está representando as várias vítimas do Sean, apareceu logo em seguida, sucedendo o Vance. E aí, durante a conversa, ela abordou as várias alegações feitas contra o Sean, e ela disse assim que
há uma escala crescente de vítimas, ressaltando que novas acusações surgem diariamente, e também mencionou que há pouco havia sido contatada por mais uma pessoa com alegações. Ariel também expressou preocupações em relação à painelista anterior, a Jaguar. Ela disse assim, olha, ela fez declarações que poderiam ser consideradas caluniosas, e ela sugeriu que a Jaguar deveria procurar um advogado para proteger-se e assegurar que as informações que ela possui sejam precisas. Aí ela também criticou o cara e descreveu o comportamento dele como um explorador da comunidade negra, alegando que ele estava utilizando essa comunidade para o seu próprio benefício sem dar algo em troca. Respondendo à pergunta do Pierce sobre o número de vítimas, ela confirmou que tem conversado com advogados representando outras vítimas e que também esperava que ainda mais pessoas se manifestassem. E ela indicou que há advogados com várias outras vítimas e que em breve novos processos vão ser abertos contra o Diddy. Aí, nessa entrevista, ela também falou de uma gravação comprometedora do Diddy com outra celebridade de grande renome, e ela mencionou que estava em negociações com advogados para tratar da situação, mas destacou que havia uma questão bem problemática com a idade da pessoa envolvida na gravação, afirmando que não conseguiram verificar se essa pessoa era maior de idade. Aí, quando ela foi perguntada sobre as chances do Diddy sair da prisão, ela afirmou categoricamente que não acreditava que ele conseguiria sair e que ela não ficou surpresa com a negação da fiança. Em sua opinião, levar o caso a julgamento seria um grande risco para o artista, pois as evidências apresentadas durante o julgamento criminal seriam usadas em processos civis, aumentando ainda mais os problemas legais do Diddy. Ela destacou a seriedade do caso, apontando que uma das principais acusações contra o Diddy é de organização corrupta influenciada pelo crime organizado, e aí tem uma lei que foi criada para derrubar chefes de máfia, o que pode acarretar uma sentença de prisão perpétua. E ela concluiu que se o Diddy optasse por um acordo, provavelmente enfrentaria uma pena mínima de 25 a 30 anos. E que, em sua visão, essa seria a única opção viável para ele. Aí ela finalizou a entrevista destacando a gravidade das acusações, os desafios que o Diddy vai enfrentar tanto no âmbito criminal quanto no civil. As acusações contra o Diddy não param. Há pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, saiu uma nova acusação. Então é muito provável que isso aqui seja um Titanic de denúncias. Mas é realmente, essa menção ao movimento Me Too é interessante, não apenas pela hipocrisia da estrutura do movimento, que eu já havia relatado lá na minha análise, o silêncio, etc. Mas o fato de que na época do Harvey Weinstein, a exposição da monstruosidade dele consequenciou a queda de muitos outros artistas também. Só que aqui nós estamos vendo uma trajetória totalmente diferente. O que é interessante porque talvez descreva o quanto a influência da música seja muito maior do que se imagina e que dessa vez não há vozes potentes para se levantar e alardear uma bandeira. Porque é mais importante que essas pessoas, sejam quem for, além do Jay-Z, da Beyoncé, é que esses nomes precisam permanecer protegidos porque ainda são importantes no papel que exercem na sociedade. De influência, manipulação, distorção da realidade, inversão de papéis, de valores, destruição da moralidade, daquilo que é certo, daquilo que é reto, daquilo que é justo. Que essa história está te levando a pensar. E a partir dessas reflexões, o que você tem decidido? De que lado você está? O que é que você está enxergando? O que é que você está vendo aqui? Precisamos fazer algo com essa indignação. E não apenas deixar isso passar como se fosse uma febre, uma brisa de verão. Mas essas pessoas precisam ser cristalizadas como corruptas que são, como culpadas e como influências que precisam ser severamente unidas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida.
Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!